Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. Neste vídeo vamos falar das Olimpíadas de Berlim de 1936, uma Olimpíada controversa pois o evento foi usado pelo Terceiro Reich como propaganda, mostrando uma Alemanha próspera, forte e unida. Mas antes de falarmos sobre esta Olimpíada, se você não estiver inscrito em nosso canal, se inscreva já, e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Berlim foi escolhida como sede dos Jogos Olímpicos de 1936 em uma reunião do Comitê Olímpico Internacional em 1931, antes da ascensão de Adolf Hitler ao poder em 1933. As Olimpíadas de Berlim foram um evento esportivo marcante e controverso na história. Realizadas na capital da Alemanha de 1 a 16 de agosto de 1936, com a participação de 3.963 atletas, sendo 328 mulheres, representando 49 países, em 22 modalidades esportivas. Essas Olimpíadas foram as primeiras a serem transmitidas pela televisão e incluíram várias inovações, mas também ficaram conhecidas pela forte propaganda nazista. Adolf Hitler e o regime nazista claramente usaram os Jogos como uma plataforma para promover a doentia ideologia de superioridade ariana. A Olimpíada também foi meticulosamente organizada para exibir a Alemanha nazista como uma nação forte e unida. Berlim foi transformada para o evento, com a construção do Estádio Olímpico, que tinha capacidade para 100.000 espectadores e foi desenhado pelos arquitetos Werner Marti e Albert Speer, e havia também outras instalações esportivas modernas. Por ordens de Hitler foram retiradas dos arredores da cidade todas as referências antissemitas ou que pudessem manchar a imagem da Alemanha pacífica que ele pretendia apresentar aos visitantes. Houve um grande movimento para boicotar os Jogos devido às políticas racistas do regime nazista, mas a maioria dos países decidiu participar. Os Estados Unidos, em particular, enfrentaram um debate sobre a questão do boicote, mas acabaram enviando uma equipe, sob protestos de muitos setores da sua sociedade. Inicialmente, o regime nazista tentou excluir atletas judeus e de outras minorias das competições. Então, sob pressão internacional, algumas concessões foram feitas, como a inclusão de Helene Mayer, uma esgrimista meio judia na equipe alemã. Mayer acabou ganhando uma medalha de prata na competição. Também foi a primeira vez que uma tocha olímpica foi acesa em Olímpia na Grécia, e levada por revezamento até o Estádio Olímpico na Alemanha. Os organizadores criaram assim o cortejo da tocha olímpica, que existe até os dias atuais. Um sino gigante com a inscrição "Eu chamo jovens do mundo" celebrou a chegada da tocha na cidade olímpica. Dessa forma, o regime nazista tentava se apresentar como pacífico e aberto para o mundo, tentando maquiar claro a natureza perversa do regime. A cerimônia de abertura foi realizada no Estádio Olímpico de Berlim em 1º de agosto de 1936. O famoso dirigível alemão Hindenburg, que estava com a bandeira olímpica, foi apresentado de maneira geral ao mundo no início da cerimônia de abertura. Após a chegada de Hitler e toda a sua comitiva, houve o tradicional desfile das nações participantes dos Jogos. Após um discurso do presidente do Comitê Olímpico Alemão, os Jogos foram oficialmente declarados abertos por Adolf Hitler, que citou, em alemão: "Eu proclamo abertos os Jogos Olímpicos de Berlim, celebrando a 11ª Olimpíada da Era Moderna." O atleta afro-americano Jesse Owens foi o destaque dos Jogos, ganhando 4 medalhas de ouro nas provas de 100 metros, 200 metros, salto em distância e revezamento 4 por 100 metros. Sua performance desafiou as teorias raciais nazistas. No entanto, há uma lenda que diz que Hitler, inconformado com o sucesso de Jesse Owens diante de seus olhos, retirou-se furioso do estádio após a vitória de Owens no salto em distância, quando ele quebrou o recorde mundial derrotando o alemão Lutz Long. Na realidade, Hitler não se encontrava no Estádio Olímpico neste dia. Long, o campeão alemão, chegou a conversar com Jesse Owens durante o decorrer das provas. Também chegou a orientar e encorajar Owens, quando este quase falhou na tentativa de se classificar nas eliminatórias do salto em distância. Lutz Long morreu em combate lutando com as tropas da Wehrmacht na Sicília, em 1943, e por causa de seu espírito esportivo foi condecorado póstumamente pelo Comitê Olímpico Internacional. As Olimpíadas de 1936 foram as primeiras a serem transmitidas pela televisão, com transmissão ao vivo para salas de cinema em Berlim.
A cineasta Leni Riefenstahl foi contratada para filmar os jogos e produziu o documentário Golímpia, que é considerado um dos maiores filmes sobre esportes já feitos. O filme em si foi uma poderosa ferramenta de propaganda, mostrando os jogos de forma grandiosa e gloriosa. Embora os jogos tenham sido um sucesso de propaganda para o regime nazista, eles também destacaram as contradições e hipocrisias da ideologia nazista. A performance do já citado aqui Jesse Owens teve um impacto duradouro na luta contra o racismo. A Alemanha liderou o quadro de medalhas, seguida pelos Estados Unidos. Mas os alemães foram derrotados nos esportes coletivos para os quais haviam se preparado por anos. A Índia tornou-se tricampeã do hóquei sobre a grama, a Itália ganhou o torneio de futebol e a Hungria sagrou-se bicampeã no polo aquático, frustrando assim os germânicos. A Olimpíada de Berlim foi um evento multifacetado, marcado pela grandiosidade e inovação, mas também pela manipulação política e pelo uso massivo da propaganda pelo regime nazista. Apesar das intenções de Hitler, os jogos acabaram sublinhando as contradições e falácias da ideologia racista nazista, principalmente através de realizações de atletas como Jesse Owens. As Olimpíadas de Berlim permanecem como um marco na história dos Jogos Olímpicos, destacando tanto o poder unificador do esporte quanto a capacidade de eventos esportivos serem utilizados como grandes palcos para fins políticos. Você se lembra de algum outro evento esportivo que foi utilizado para fins políticos? Utilize o espaço de comentários. Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal e acione o sino das notificações para não perder nada. Desde já, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.